Senhor amado, aquilo que o Senhor já pagou na cruz. E por isso, Pai amado, nós já te agradecemos pelo que vamos aprender hoje à noite. Senhor, reconhecemos que o Espírito Santo é que traz toda a revelação para nós. Então, não vai ser só um aprendizado de ouvir falar, mas que isso seja tudo registrado dentro dos nossos corações, como a tua vida gerando vida dentro de nós, Pai. Aquilo que nós vamos aprender hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, meninas. Hoje nós vamos encerrar, acredito eu, a matéria Cristo, aquele que cura, né? Falta muito pouco e depois nós vamos ver qual vai ser a próxima, porque é fruto do Espírito, né? Mas a gente vai ver direitinho. Aí, nós vamos dar sequência hoje, nós vamos falar de algumas questões bíblicas acerca da cura. E nós vamos começar com um espinho na carne de Paulo. Eu vou falar com vocês que foi uma das coisas assim que eu mais esperei assim, nesse período, porque cada um falava uma coisa desse espinho da carne, umas loucuras, né, gente? E eu não entendi ainda, não tinha chegado a revelação, né? A revelação, ela acontece no tempo que ela tiver que acontecer ali, na hora que você está exposto à palavra. Aí eu fiquei, assim, tão maravilhada que eu fui entender, eu falei, gente, como, né? Tem nada das loucuras que as pessoas falam, né? E a gente foi estudando mesmo a Bíblia, que está tudo aqui na Bíblia, e nós vamos começar com isso hoje, um espinho na carne. Seja bem-vinda, Dê, maravilhosa. Boa noite, gente linda. Consegui participar hoje. Que bom! Estávamos com saudade. Delícia. Eu também, tá com saudade. Olha, então nós vamos começar lendo. Nós vamos falar agora sobre o espinho na carne de Paulo, que é uma das questões bíblicas acerca da cura. Aí nós vamos ler 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. E para que não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aí, deixa eu aceitar eles aqui. O que acontece? O que nós vamos... eu vou dar mais uma... O que a gente entende aqui? Eu já vou dar uma resumida para vocês. O seguinte, que o espinho na carne, ele não era essas coisas que todo mundo fica falando aí, que era uma doença, que era isso, que era... Até questões sexuais, o povo fala, não é nada disso. Deixa eu aceitar, Diana. Boa noite, Elisa. Que o espinho na carne era o mensageiro do diabo que esbofeteava Paulo. Mas não é esbofetear de verdade, né, gente? Bater com a mão na cara dele. São esse esbofetear é jogar, a gente acredita muito que é jogar o passado dele na cara dele. Quantas pessoas, pensa comigo, quantas pessoas Paulo não encontrou depois da conversão dele que eram filhos de cristãos que ele matou? Que era esposa de cristão que matou, que era parente. Ou algum cristão que foi torturado, né? Porque tinha também só a tortura por causa dele. Ou uma pessoa que foi perseguida, né? Por estar obedecendo à lei. Então, esse espinho na carne, esse
profeteadas de Satanás era o passado dele, era quem ele foi. E se a gente for olhar, isso acontece com a gente o tempo todo. Alguém vem, né? Alguém do nosso passado, alguém lá que era para estar lá, sei lá onde, ressurge para jogar na sua cara uma coisa que você fazia. Lance em face, né? Exatamente, isso aí. Sabe? Então é isso. Então, quando a gente vê essas coisas, a gente precisa estar assim, sabe, com essa clareza nos olhos. Espinho na carne não é eternidade. Não era. Deus nunca ia, sabe? Nunca ia ser alguma enfermidade. Não tinha. Em Números 33, 55, deixa claro isso. Eu não estou com ele aberto aqui, não sei onde ele foi parar, o princípio, mas lá fala. Em Josué 23, 13, fala assim, alguém que traz prejuízo, perturbação, dano, o espinho na carne, dá a entender que é isso, que é perturbação, que é dano, não é uma doença. Não é usado, não foi colocado uma doença em Paulo para perturbar ele, não. Não foi isso. Espinho na carne são pessoas. O mensageiro de Satanás são os demônios. E porque, olha só, por que são pessoas? Satanás usa pessoas para nos atingir. Então, as pessoas atingiam, quem atingia Paulo? As pessoas que chegavam para ele e condenavam ele, julgavam ele. E provavelmente muitas não acreditaram no que ele falava, não aceitavam a verdade de Cristo, porque saía da boca dele, por causa do passado dele, né? Em 2 Coríntios 11, 22, fala assim, quem são os mensageiros de Satanás? Os demônios usados para tentar parar Paulo. As bofetadas são as injúrias de Satanás. A gente tem que entender o seguinte, que as pessoas, elas são usadas para nos atingir, né? A gente precisa entender o que está por trás da pessoa. Não é ela. Por isso que a gente não pode odiar pessoas, né? De forma alguma, a gente tem que amar. A Bíblia manda a gente amar, a pessoa orar, né? A gente sabe dessas coisas todas. Então, quando uma pessoa nos ofende, você precisa entender o que está por trás. Quem está por trás daquela ofensa? Não olhar, não ver aquela pessoa, sabe? Não ver a pessoa como uma pessoa que se ofendeu, mas sim o que está falando no ouvido dela, na mente dela, para nos ofender. Né? Agora vamos ver aqui o que diz a tradição. A gente sabe que a tradição, os costumes lá judeus, coisas que eles falaram que não são provadas, são... É igual a gente tem... Vocês já viram o caso? O professor nosso contou no Rema. Ele, de uma pessoa que... Não era no Brasil, não sei onde era, não. Que ela assava um peixe e toda vez... era um prato típico da família. E a avó fazia. Toda vez que a avó ia assar esse peixe, fazer esse prato, ela cortava um pedaço do peixe. A Rê já ouviu, né? Aí vocês já ouviram. Depois foi descobrir que ela fazia isso porque a forma era pequena, não era isso? Não é? Tipo assim, então, quer dizer, foi uma tradição, foi passando, as pessoas faziam sem nem saber o que estavam fazendo, né? Foi passando. Era uma coisa sem sentido depois. Mas eles achavam que fazia parte da receita, ela fazia aquilo ali. E não é. Descobriram que a forma era pequena. A forma dela era pequena, então ela cortava o negócio do peixe. Né? Então é isso. Então, às vezes, a tradição faz isso. Né? A tradição ela pode nos colocar para fazer coisas que não são de acordo com a palavra. A gente vê muitas, né, as igrejas tradicionais fazendo isso. Igual eu tenho uma conhecida, a gente fez o Rema junto, que ela foi expulsa da igreja porque no meio do culto ela levantou e começou a orar em línguas, mas ela falou que ela não teve controle. O Espírito Santo simplesmente levantou ela e ela começou a orar em línguas. E a tradição da igreja não aceitava que ninguém orasse em línguas estranhas. Ela já estava com carta para ser pastora da igreja, tipo assim, ela abriu uma igreja em outro lugar e ia ser pastora.
ela foi expulsa, ela foi convidada a se retirar, né? A gente fala assim, convidada a se retirar, porque ela orou em línguas. Gente, é uma tradição, e lá na Bíblia fala que todo mundo pode, eu chego a dizer que todo mundo deve orar, nem é poder. Para mim, vai além, eu acho que tinha que ser pré-requisito, orar em línguas, porque a vida da gente vira outra, gente. É uma transformação. Como me acalma quando eu estou no meu momento de crise, a única coisa que eu sei fazer é orar em línguas. Acalma, assim, a gente entra num estado de paz, tranquilo. Mas vamos ver o que a tradição diz. A tradição diz que Paulo estava doente, que ele tinha uma doença dolorosa nos olhos. Ah, eu já ouvi isso, hein? Também já ouvi isso. Que os seus olhos estavam cheios de pus escorrendo no seu rosto. Nós vamos ver isso aqui mais para frente, porque tem um monte de coisa sobre a doença de Paulo aqui. Paulo orou 3 vezes por cura e Deus não respondeu. Olha o que a tradução fala. Então, aí já está indo contra a obra consumada da cruz. Ele prega a graça, não vive a graça. O negócio, entendeu? Como que ele prega a graça? O maior pregador da graça, do evangelho da graça, e ele não viveu? É incoerente demais. É incoerente, exatamente. Aí, ó, perguntas importantes que nós devemos fazer. O que era esses, para a gente entender, e quando alguém vier nos falar, a gente tem, sabe, embasamento para falar. Na outra pessoa, né, que a gente foi ensinar, a pergunta que a gente deve fazer, o que era esse espinho? Porque a pessoa fala do espinho sem ela nem ler o versículo, sem ela saber que era o espinho. Segundo o texto, deixa claro, era um mensageiro de Satanás. O que ele fazia? Ele esbofeteava Paulo. E por quê? A fim de que Paulo não se exaltasse. Né? O Paulo entendeu que era pra, né, que ele era esbofeteado para ele não se exaltar. Em virtude de quê? Das excelentes revelações. Então, pensa comigo, se Paulo tinha excelentes revelações, Paulo era o cara lá, né? A gente sabe, ele escreveu aí tantas cartas, tanta coisa. Satanás não ia deixar o Paulo livrinho, bonzinho, vai lá falar de Jesus, não. Eu acredito que ele era igual aqueles joguinhos de videogame, que você sai de uma caixinha e cai e vê uma pedra, e vê uma bomba, e vê um foguete, e vê um negócio, porque ele era muito ousado e usado no mistério, né? Então, Satanás tenta parar ele de todas as formas possíveis. Gente, eu falo por mim, eu que não estou fazendo nada, nem 0,01% do que Paulo faz. Precisa ver as perturbações, né? Imagine o que Paulo fazia, o nível que Paulo estava, né? de intimidade, de revelação, de expansão do evangelho naquela região toda ali, né? Então, era isso, ele tinha grandes revelações, né? Então, ia mesmo em cima dele para que parasse, né? A obra, parasse. Existe um termo, na hora que você estava falando, o senhor me fez lembrar, que é levantar tranqueiras. Acho que todo mundo já ouviu falar. É bíblico, gente. É bíblico. Esse levantar tranqueiras significa você pegar tudo aquilo que é sujo, imundo, aquilo que vai sujar a vida da pessoa. Você vai fazer o quê? Você vai levantar coisas contra a pessoa para que ela fique inibida a avançar. Exato. Então, eu peguei aqui o trecho da palavra, está lá em Isaías, fala assim, mas aí, olha como só, mas o Senhor, então a gente pode repreender isso em nome de Jesus, porque assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. O rei da Síria é figura do inimigo, certo? Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com o escudo, nem levantará tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Nessa cidade, não entrará. Então, essa tem sido a minha oração pelo Brasil. Foi a palavra que o senhor me deu há pouco tempo atrás. O senhor falou assim, ora isso. Então, estou nessa, estou orando isso. Mas vocês viram o termo levantar tranqueiras?
que é? É você distorcer aquilo que está... É você levantar coisas contra a pessoa, porque tranqueira significa uma coisa que está ocupando lugar e que não serve para nada, certo? Quando a gente fala que vai tirar as tranqueiras da casa, significa isso, não é? É aquilo que está ocupando lugar e não tem utilidade nenhuma. Ela simplesmente está atrapalhando aquilo lá que podia ter um fluxo bom, ela está no meio do caminho. Não precisa levantar tranqueiras. E a palavra fala sobre isso do inimigo, que ele levanta tranqueiras contra nós. Era o que estava acontecendo com a vida de Paulo. Ele levantava o passado dele para tentar impedir que ele avançasse. Como que você prega isso se você já fez aquilo, né? E hoje até, só para complementar acerca disso, a palavra fala lá em João, agora já não sei se é João ou se é Pedro, tá? Mas é uma das cartas lá, fala assim, que aquele que diz que não peca é mentiroso, certo? Então significa que todos nós continuamos tendo a pecado na carne, né? Mas esse pecado não é mais condenado, porque a condenação dele foi gravada na cruz. E aí, o que acontece? Nós que temos o Espírito Santo, como que acontece conosco isso? A gente tem a sensibilidade, quando a gente faz, na mesma hora de dizer assim, uau, como que eu pude fazer isso? Ou como que eu pude pensar aquilo? Isso é o quê? É para quem é nascido de novo. Porque é um alerta do Espírito Santo. Porque aquele que não tem esse alerta, e para ele tanto faz, ele já está mergulhado no pecado, ele ainda não entregou a vida para Cristo. Mas a gente que é nova criatura, né? Nós somos da geração daqueles que são nascidos da água e do Espírito, esse alerta ele acontece na mesma hora. Então a gente entrega para Jesus, para quê? Para que nós sejamos purificados, porque a purificação pelo sangue ela é constante, né? O Senhor nos purifica de todo pecado, é no presente contínuo, que está escrita essa frase na palavra. Para quê? Para que essa condenação não nos impeça de avançar. Porque a gente mesmo se condena. Né? Como que eu posso falar de Jesus se eu fiz isso? Então, hoje eu não vou te falar de Jesus porque eu já pequei. Então, se a pessoa precisa de oração de mim, não, hoje eu não estou boa para orar, porque eu fiz uma... Jesus não vai nem ouvir minha oração, porque eu fiz uma coisa que não agrada a Deus. Mas aí, ao invés de nós olharmos para Cristo, nós estamos olhando para nós. E nós não somos mais vistos pelo nosso Pai, a não ser pelo sangue de Jesus. É a única maneira pelo qual ele nos vê. Então, é óbvio que nós não queremos pecar. Mas durante a nossa vida nós vamos ter erros. Mas a gente reconhece, rende ao Senhor Jesus confessando, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, é cumprimento de palavra isso, e ele não se lembra mais, e a gente avança. Então a gente vai continuar orando, mesmo errando. A gente vai continuar declarando a palavra, mesmo quando a gente acredita que naquele dia não era um bom dia da gente fazer aquilo, porque a gente não está bem. Porque a gente não faz isso olhando para nós mesmos, mas nós colocando os olhos em Cristo, né? Foi o que Paulo fez. Porque se ele olhasse para ele mesmo, ele ia permanecer lá em Romanos 7, que diz, o bem que eu faço eu não consigo, o mal que eu faço é que eu faço, o mal que eu não quero é que eu faço. Ali, naquele momento ali, ele estava olhando para ele pela carne, né? E a palavra, ele mesmo declara depois que nós não somos mais conhecidos por Deus pela carne, né? Nós não somos mais conhecidos por Deus pela carne, mas ninguém mais será conhecido pela carne, a palavra fala. Né? Pode continuar. Isso. Olha só, achei uma colocação aqui, olha. A mesma expressão usada em Números 33, 55, onde Deus fala que os povos que não fossem desapossados seriam como espinhos nos olhos, ilustrando assim o incômodo e a perturbação que os israelitas sofreriam com aqueles povos se não os expulsassem completamente daquela terra.
perceba que... peraí, deixa eu ver. Deixa eu ler o versículo. Números 33, 5, 5. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos dos vossos olhos, e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Depois nós vamos entender isso aqui. Perceba, porém, que em nenhum momento Deus se referiu a qualquer tipo de doença ou enfermidade relacionada àqueles antigos moradores de Canaã. Semelhantemente, os cananeus no livro de Josué 23, 13. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. É a mesma expressão usada, né? Aí o mensageiro de Satanás, em 2 Coríntios 12, 7, um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Paulo diz que o espinho na sua carne era um mensageiro do diabo enviado com o propósito de esbofeteá-lo. Porém, em nenhum instante ele referiu-se a este espinho como algum tipo de enfermidade ou doença. Então, quem falar qualquer coisa que tenha a ver com enfermidade, com doença, está fora da palavra. No momento nenhum se afirma isso lá na palavra. A palavra mensageiro é ângelos, 2 Gs, assim, no grego. E está escrita 176 vezes no Novo Testamento. Aparece como um anjo 170 vezes e aparece como mensageiro 6 vezes. Em todas as passagens, o mensageiro é uma pessoa e não uma coisa. Sem sequer uma exceção. O mensageiro de Satanás era provavelmente um espírito maligno, um demônio, que o perturbava pelas cidades onde ele pregava o evangelho. Vamos ver aqui o que é esbofetear no grego. Esbofetear gente, é difícil ler, colaphizo, que é com PH, eu acho que lê F, né? No grego, esbofetear é colaphizo no grego. Isso significa bater com o punho fechado, dar em alguém um soco com o punho fechado, maltratar, tratar com violência e ofensa. Essa palavra é usada nos seguintes versículos. Aí, essa palavra é usada 3 vezes no Novo Testamento. Na Nova Aliança, uma vez só, mas no Novo Testamento, 3. Então, Mateus 26, 67. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros. Aí está lá, colaphizo, né? E outros o esbofeteavam dizendo, né? Aí não... E Marcos 14, 65, fala assim, puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhes murros, que é o colaphizo, e a dizer-lhe, profetiza, e os guardas o tomaram a bofetadas. E alguém falou aqui, gente. Povos inimigos como uma legítima Tá, 170 vezes aparece lá no Novo Testamento. A palavra 176 vezes ela aparece no Novo Testamento. 170 vezes como anjo. A tradução é a expressão anjo. E 6 vezes aparece como... É a mesma palavra ângelo, só que com o significado de mensageiro. Né? Então, ela é essa palavra, mensageiro, ela é usada 176 vezes. 170 como anjo e 6 como mensageiro. Vamos ver aqui sobre o espinho em ação. No versículo 10, de 2 Coríntios 12, que a gente leu, Paulo faz alusão às fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições e angústias pela qual ele passava.
por amor a Cristo. Sem sombra de dúvidas, este era o espinho na carne. Olha só como que fala. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Ele sentia tudo isso, mas ele permanecia no amor de Cristo, né? Amando a Cristo. Gente, ele estava preso e estava louvando, né? Outro dia eu vou só abrir uma aspas aqui. Eu estava vendo alguma coisa, eu não me lembro o que, e um cara, assim, num ódio, sabe, numa raiva, falando que ele foi preso injustamente, né? Alguém cometeu um crime e ele foi acusado e ele foi preso. Ele pagou por um crime que ele não cometeu. Aí o cara que estava lá, falando, virou para ele e falou assim, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Quem vai ser o seu ídolo, sua inspiração de vida? Quem que você segue e tal? Aí ele falou assim, Jesus, velho. Ele falou assim, e Jesus foi o quê? O cara parece que não entendeu. Jesus foi preso por uma coisa que ele não fez. Aí tipo assim, o cara assim, não, mas isso... Aí o cara que estava falando falou assim, não, você não está entendendo. Jesus também foi preso injustamente e acabou morrendo. Se você ficar com esse ódio no coração, guardar isso aí, você nunca, né? Aí o cara foi explicando para ele. Aí você está vendo aqui, Paulo, ele está falando das fraquezas, das injúrias, das necessidades, das perseguições, das angústias, mas ele estava se alegrando no Senhor, ele estava sendo grato, porque ele estava passando por isso, por amor de Cristo. O nível, esse nível de entrega, assim, é meio que, nos dias atuais, até incompreensível. Humanamente falando, é incompreensível. Assim, a gente precisa compreender isso no espírito, sabe? No coração, é como revelação dentro de nós, né? Vamos dar sequência aqui. Bom, Jesus advertiu Paulo, quer ver? Vamos ver aqui Atos 9,16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E isso se cumpriu. Atos 9, 23, 26 e 29. Eu vou ler aqui para nós. Os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Procurou juntar-se com os discípulos todos, porém o temiam, não acreditando que ele fosse discipulado. Discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Aí tem aqui na apostila um monte de outros passagens de Atos. Nós não vamos ler agora, porque nós vamos estudar o livro de Atos. Entendeu? Tem uma matéria que chama Atos. Gente, quando a gente começa a estudar o livro de Atos, a gente dá uma pirada também, porque é tanta coisa que tem lá, é tanta revelação, é tanto ensinamento que tem, sabe, lá em Atos, porque a gente, né, fica muito para cá, porque a gente precisa entender que é lá em Atos que houve a passagem. Isso, a Rê falou passagem, eu fiz leitura labial, estou aprendendo. É lá que fez a passagem da velha para a nova aliança. Foi lá o negócio. Eu até arrepio quando eu falo isso. Foi lá em Atos que aconteceu. É lá que começou a nossa nova história. É lá que está. Então, você começa a ver cada detalhe, acha assim, meu Deus, mas não é possível. Não é possível que está na vida, não é possível que aconteceu isso. Não é possível que é simples assim. Gente, é muito simples. É tão simples assim, o amor de Jesus, o fato de ser cristão, de ser igreja, é muito simples. Só que, né, veio uma chuva de outras coisas que vieram complicando a situação, mas não é. Nós vamos chegar lá em Atos, vamos dar sequência. Olha só que interessante, mas nós vamos entender o que Paulo falava lá na parte, no verso 7, sobre para que ele não se exaltasse, quer ver? Eu vou achar que nós vamos falar. O mais importante, porém, não foi o espinho na carne de Paulo.
Antes foi a graça de Deus que lhe foi suficiente. Não apenas para suportar e vencer situações diversas, como também o capacitando a escrever mais da metade do Novo Testamento, recebendo revelações diariamente do próprio Jesus Cristo. Eu tenho uma coisa, sabe, que entrou no meu coração, que Jesus é suficiente. Se a graça me basta, a Bíblia fala que Jesus é suficiente, que a graça dele me basta. Eu tenho escrito aqui no meu computador, na tela do meu computador, que a maior parte do meu dia é aqui na frente do meu computador, trabalhando. Você sabe, né, que eu fico aqui trabalhando o tempo todo. E está escrito aqui, Jesus é suficiente. Porque se por acaso, por um milésimo de segundo, eu esquecer disso aqui, está escrito aqui na minha frente. Porque eu não posso esquecer. Em hipótese nenhuma. Porque senão eu dou lugar a outras coisas. Outras coisas podem entrar no meu coração. Eu posso começar a sentir falta de coisas que não são do Senhor, que não são eternas, né? Então eu tenho aqui, porque eu entendi que a graça me basta e que Jesus é suficiente. Aí eu ponho lembrete, sabe? Para lembrar que a gente costuma dar uns vídeos de memória, aí volta. Ele é suficiente, tá? Agora vamos lá. Quando Paulo diz no verso 7, para que não me exaltasse, ele está dizendo que o mensageiro enviado por Satanás tinha como objetivo tentar atrapalhar ele, né, o Paulo, em seu ministério, para que ele não tivesse êxito, para que ele não tivesse glória em sua obra de pregação da palavra. É o que a gente falou, né? Estava falando lá atrás. Ele vinha coisas o tempo todo para atrapalhar ele. O tempo todo mandando coisas para atrapalhar o Paulo, para que não tivesse êxito, né, no ministério dele, para que não fosse o que se tornou, né, o ministério dele. Exemplificando o que Paulo disse com elementos do futebol. Vamos pegar como... Não tem nenhum menino aqui, mas nós vamos falar do futebol mesmo assim. Podemos fazer a seguinte comparação. Era como se Paulo fosse um craque de bola, para quem o time adversário tinha um zagueiro específico destinado a marcá-lo, para assim evitar que ele se exaltasse dentro do campo. É a marcação, né? Em cima. Marcação, você não vai fazer, eu vou ali. Onde você pensa que você não vai conseguir, né? E fica aquela coisa toda. Vamos aprender um pouquinho sobre gloriar-se na fraqueza. Gente, tem bastante coisa aqui sobre Paulo. Mas nós vamos terminar hoje, em nome de Jesus. Gloriar-se na fraqueza. Qual seria a fraqueza de Paulo? Né? Qual seria mesmo a enfermidade? A mesma palavra grega traduzida como fraqueza é também usada em outros textos. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, né? Aí tem toda a sequência do versículo. E também lá em Hebreus 11, 34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra. Tal. E também lá em 2 Coríntios tem vários textos que falam sobre a fraqueza. A conversão da palavra fraqueza nas palavras doença ou enfermidade é completamente fora do contexto. A palavra fraqueza refere-se à nossa limitação humana diante das condições que nos cercam. Então, o que acontece? A fraqueza de Paulo não era uma doença. Não era. Né, que eles podem tentar colocar. Não era. Era as limitações humanas. Por exemplo, eu quero viajar para os Estados Unidos amanhã. Se eu não tiver visto, se eu não tiver comprado a passagem, se eu não tiver feito todo o protocolo que a gente sabe que precisa, eu vou conseguir viajar para os Estados Unidos amanhã? Não vou. Gente, se eu não tiver com tudo que precisa, eu não vou conseguir nem na cidade vizinha, a minha aqui. Né? Se eu não tiver dinheiro,
suficiente. Eu quero ir na cidade vizinha aqui, Governador Valadares. Se eu não tiver, eu não sei, vamos colocar aqui a passagem por R$50. Eu acho que é menos, que é muito perto. Mas se eu não tiver os R$50 da passagem, se eu não tiver um carro cheio, com gasolina, se eu não tiver ninguém que me dá carona, né? Seja o que for, eu não vou conseguir ir. Então, é isso. A fraqueza era a limitação da qual ele era colocado, que estava no entorno dele, das condições que ele vivia, não de nenhuma doença. Só um minutinho, gente, que eu vou fechar o WhatsApp aqui, porque as pessoas ficam mandando mensagem, fazendo barulho, tira minha concentração. Agora pronto. Qual era, de fato, a enfermidade citada por Paulo em Gálatas? Vamos ver essa passagem. Alguns teólogos argumentam que a fraqueza mencionada por Paulo seria uma enfermidade nos olhos. Eis que os textos usados para justificar os argumentos. Apedrejamento em lista. Vamos ler Gálatas 4, 13 e 15. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E pois que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo, nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, na vossa exultação. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Gálatas 6:11 fala assim: vede com que letras grandes vos escrevi, do meu próprio punho. Alguns teólogos usam esse texto para justificar o argumento de que Paulo tinha uma enfermidade nos olhos. No entanto, Lucas falou das consequências do violento apedrejamento que Paulo havia sofrido em Listra. Vamos ler. Atos 14:19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Por ocasião deste apedrejamento, Paulo ficou seriamente ferido, a ponto de o darem por morto. Como diz o versículo acima, rodeando-o, os discípulos oraram e ele levantou-se. Quer ver, vamos ler o Atos 14, 20 e 21. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantando-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Listra, Icônio e Derbe eram cidades da região da Galácia, uma província romana que agora é conhecida como Ásia Menor. Provavelmente, Paulo teve a oportunidade de pregar ao povo de Derbe, porque teve que se hospedar e cuidar dos ferimentos que sofreu em Listra. O verso 21 diz que Paulo fez muitos discípulos em Derbe, o que indica que ele passou um tempo considerável lá. Então, acredita-se, né, em momento nenhum, a Bíblia afirma, né, Paulo afirma que o que ele teve nos olhos, as enfermidades que ele teve, né, essa questão que ele teve foi o mensageiro que mandou, foram sequelas do que ele sofreu na carne, do que ele apanhou, né? As grandes letras da carta de Paulo. Alguns teólogos tomam como base este versículo da carta aos Gálatas para respaldar a questão da enfermidade nos olhos de Paulo, afirmando que ele havia escrito com grandes letras porque não enxergava bem. Mas vemos o que o texto realmente significa. Gálatas 6:11. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. A palavra letras, empregadas por Paulo em Gálatas 6, é a mesma usada em 2 Coríntios 3:6. E não se refere especificamente a letras do alfabeto, mas a uma carta ou qualquer escrito, documento ou registro.
Em 2 Coríntios 3,6, eu vou ler, fala assim, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A palavra grandes, também mencionada no grego, é pelikos, que é traduzida na forma quantitativa e não em termos de tamanho. Um exemplo de ocorrência onde a palavra grega se refere a tamanho é Lucas 22, 12. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos, e a palavra usada é megas, dando a ideia de tamanho e amplitude. Então, a palavra, se Paulo estivesse falando que ele estava escrevendo em letras grandes, ele não teria usado a palavra pelicos, ele teria usado a palavra megas. Então, essas letras grandes aqui, ele está se referindo ao que ele estava escrevendo, ao documento, ao registro que ele estava falando. Só que na tradução, traduziram como letras grandes, mas não é isso. Não quer dizer que ele escreveu enorme, igual o Maria Eduarda está escrevendo, que está aprendendo, né? Não é isso. A ideia de que este texto de Gálatas passa é de que Paulo quis enfatizar a importância do documento, da mensagem que ele estava anunciando. A relevância era tal que ele havia escrito pessoalmente. Tá vendo? Olha a diferença. Ele colocou que ele escreveu de próprio punho para que tivesse a devida importância do documento. Aí, nós encerramos, passamos bem por Paulo, né? Estudamos, entendemos muita coisa sobre Paulo. E agora nós vamos falar, que nós já estamos terminando, gente, não acredito, nós vamos dar conta. Nós vamos falar sobre a doença de Epafrodito. Já que nós estamos estudando, né, sobre cura, vamos ver. Filipenses 2, 25 ao 30. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Gente, eu preciso que eu leia esse nome errado, mas não tem acento, não tem nada. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito havia sido enviado pela igreja em Filipos para levar uma oferta a Paulo. Gente, isso está lá em Filipenses 4,18. A igreja que mais ofertou no ministério de Paulo foi a de Filipenses. Eles ofertaram no ministério de Paulo. Tanto que se pegar o Filipenses 4, vocês vão ver, assim, claro, como que eles faziam, Paulo relatando, sabe? E é lá que fala que todas as nossas necessidades vão ser supridas, porque todas as necessidades dos filipenses eram supridas, porque eles investiam em Paulo, na obra, sabe? Eles financiavam o evangelho através da vida de Paulo, tá? Depois vocês dão uma estudada lá para vocês verem. É muito legal isso. Eu descobri isso quando eu fui estudar missões, aí eu fui entender, né, como que funcionava as igrejas. E ficar com ele para ajudá-lo, porém, ele se excedeu no trabalho e por esta razão adoeceu. Olha só, gente, a gente não pode exceder no trabalho. O corpo dele não aguentou, ele adoeceu. Né? Quantas pessoas, eu mesma já não passo por isso. Se alguém se excede em trabalho, por mais digno que seja o serviço, está sendo negligente com o seu corpo e ultrapassando seus próprios limites. Poderá provavelmente ficar enfermo, pois está quebrando uma lei natural.
É uma coisa muito importante, a gente não deve quebrar as leis naturais, sabe? Né? A gente precisa descansar, nem que seja um dia da semana. Aí tem uma pergunta aqui que faz o seguinte, né? A gente já viu que Epafrodito ficou doente, quer dizer, ele descumpriu uma lei natural. Ele trabalhou em excesso, era de bom coração, era por vontade, era pela obra, né? Era para ajudar Paulo, mas foi em excesso e ele ficou doente. O Senhor teve misericórdia dele, ele foi curado. Deus é Deus, né? Enfim, ele foi curado. E assim foi, né? Com todas as pessoas, a gente vai ver um pouquinho mais aqui para frente. A doença coopera para o nosso bem? Tem essa pergunta aqui. Nós sabemos que não, mas a gente vai ver, porque o dia que alguém falar com a gente tem resposta educadamente para dar para a pessoa. A vontade é fazer igual esbofetear, né? Mas não podemos. Será que a doença é uma das formas que Deus usa para operar, para que todas as coisas contribuam juntamente para o nosso bem? Vamos ler Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A New International Version, a nova versão internacional da Bíblia, nossa, gente, estou falando em inglês, em inglês, dá-nos uma clara compreensão dessa escritura, dizendo o seguinte: sabemos que em todas as coisas Deus opera para o bem dos que o amam, aqueles que têm sido chamados de acordo com o seu propósito. A ênfase está em todas as coisas Deus opera para o nosso bem. Não é que todas as coisas operam juntas para o nosso bem. É Deus que, quando opera por nós, o faz apenas para o nosso benefício, nunca pelo malefício. Deus é aquele que nos sara. Então, olha só, quando Deus opera em nós, é para o nosso bem. Olha que legal isso. Então, se tem algo que não é bem acontecendo, que não é bom, não é bom, não é Deus que está operando. Então, a gente já volta para correr, porque não é Deus. Se for de Deus, é coisa boa. Olha só, né? Olha o que uma... o quê? Preposição, não é? Ai, fugiu aqui. Eu acho que é uma preposição. Olha o que uma preposição faz com o entendimento da gente. A ênfase está em todas as coisas. Deus opera para o nosso bem. Então, quando estiver sendo para o nosso bem, ele está operando. E se tiver qualquer outra coisa, né, gente, vamos botar para correr. Então, nós sabemos que... Posso falar uma coisa? Pode. Voltando para esse Epafrodito, aí o que ele falou? Que Deus livrou, né? Paulo está falando que o consolou, né, com a cura de Epafrodito, para que ele não fosse sobrecarregado com mais tristezas ainda, né? Mas, quando fala que ele trabalhou a mais, o que aconteceu? São as escolhas. Então, ele escolheu trabalhar a mais, o corpo não aguentou, e a consequência você não escolhe. A consequência foi ele ter adoecido, certo? Mas nessa situação de doença, entra o Senhor com o livramento. Então, é diferente de você achar que não, Deus deu a doença para ele parar de trabalhar. Não tem nada a ver com isso. A doença veio como consequência de exagerar no trabalho, o corpo não aguentou. Mas, quando aconteceu a doença, que era consequência do muito trabalho, entra Jesus e, no descanso dele, o livra da morte, porque fala que ele chegou na beira da morte, né? Então, é diferente de você dizer que não, Deus usou agora a doença para poder, como é que fala? Corrigi-lo, você trabalhou demais. Não tem nada disso. É a transformação daquilo que ele estava vivendo com a presença do Senhor Jesus dentro da situação. Isso mesmo. Tá? É igual aquele versículo, em tudo dai graças. É tipo assim,
você está passando por um problema, uma doença, né? Uma doença. Você não vai dar graças a Deus porque você está passando, que você está com a doença. Você vai dar graças a Deus porque você é curado, porque você já passou por isso, porque seu corpo é restaurado. Você vai dar graças a Deus pelo que vai te acontecer de bom, né? Não por isso, não porque você está lá prostrado com uma doença, seja o que for. Não é assim. E tem gente que confunde e acha que pode dar graças a Deus que está com a doença. Não, você vai dar graças a Deus porque você tem Jesus, porque você vai passar por isso, que você vai vencer, você já venceu, que seu corpo vai ser restaurado, tudo isso. Entendeu? Então, é bem isso. Precisamos ficar doente para morrer? Tcharam! Precisamos ficar doente para morrer? Eu acho que você pode terminar, porque falta pouquinho, não falta? Uhum. Então, termina. Se você acha que mais 10 minutinhos, se for, pode terminar. Não dá para terminar, porque são só mais 3 perguntas, só e termina a coisa pouquinha. Então, vai. A pergunta é, precisamos ficar doentes para morrer? Se a vontade de Deus é que vivamos em saúde todos os dias da nossa vida, por que Deus usaria uma arma de Satanás para nos levar para si? Moisés é um excelente referencial. Ele tinha 120 anos quando Deus o levou para si. Mas era lúcido e sua saúde era tão perfeita que ele ainda conseguia subir o monte. Então, para a gente, quando é chegado o tempo de Deus para voltarmos para casa, Deus simplesmente leva o nosso espírito e o coração deixa de bater. Então, nós vamos entender o seguinte, que para a gente ficar com o Senhor, a gente não precisa ficar doente. Não precisa pensar que Deus vai mandar qualquer enfermidade para você morrer para ficar com ele, não. Não é assim. Eu já contei como que o Kenneth Reagan morreu aqui. Ele simplesmente levantou, se alguém não ouviu ainda, ele simplesmente levantou, comeu morango com creme, que era o que ele tomava no café da manhã, sentado à mesa, esqueci o nome da esposa dele agora, fez para ele comeu e fechou o olho na cadeira e foi ficar com Jesus, junto com a família, tomando café da manhã. Ainda foi colhido como feixe de trigo. Exatamente, e ainda com a barriga cheia. Está lá escrito em Jó, viu? Em Jó, no capítulo 5, fala que nós vamos ser colhidos como feixe de trigo. Exatamente, é isso aí. Não tem que ter doença, sofrimento, nada disso. A gente simplesmente vai fechar o nosso olho, se a gente for antes do arrebatamento, né? Se isso vier a acontecer. A gente simplesmente fecha o olho e vai para casa. Tá? Ficar doente é sofrer por Cristo? Essa pega, gente. Essa pega. Eu não sei onde vocês moram, mas aqui pega. Todo mundo aqui que eu conheço que fica doente fala isso, que é de igreja. Vamos ler esse negócio. Essa é interessante. Filipenses 1:29. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crerdes nele. Aí, eles pegam esse versículo e falam, né? Para evitarmos uma má interpretação das Escrituras, é necessário considerar o contexto em que o texto está inserido. Paulo não estava na prisão falando sobre seus sofrimentos, em cadeias pela causa do Evangelho. Quer ver? O que acontece aqui? Deixa eu ler Filipenses 1:12-14. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O que aconteceu aqui? Paulo, ele não precisou ficar doente. O sofrimento que Paulo teve, a gente vê aqui, não foi doença. Ele foi para a cadeia, né? Ele foi preso. Nesse meio, toda a guarda, todo mundo ficou sabendo disso. Não foi uma doença, você não precisa sofrer por Cristo, não é ficar doente. Até porque a doença paralisa qualquer pessoa. Se uma pessoa está doente, ela está paralisada. E como uma pessoa paralisada vai falar do Evangelho?
paralisada, que eu digo fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Agora, Paulo não. Paulo estava na prisão, e lá na prisão ele falava. Ele falava com guardas. Ele cantou, ele louvou, Paulo e Silas na prisão louvaram e as cadeias quebraram. Pensa isso. Né? Então, não é doença, não é sofrer por Cristo. Sofrer por Cristo é a perseguição, né? São outras coisas, doença não. Outra pergunta que se faz muito, essa também pega, gente. Vou falar essa aqui, nós vamos acabar. Deus não põe doença, mas permite? Muitos culpam a Deus quando a doença ou a morte chegam, questionando por que Deus permitiu que isso acontecesse. No entanto, o fato de que Deus permite não faz de Deus o responsável. Mesmo se Deus permitisse, ele não é o responsável. É você que quis e Deus não foi te impedir. Porque Deus não vai nos obrigar a nada. Né? É o livre-arbítrio. Tanto que ele pôs a árvore do conhecimento do bem e do mal lá, ele avisou para Adão que não era para comer. Mas aí, né, ele quis comer. Quando o homem permite que Satanás tenha entrado em sua vida, Deus não pode simplesmente despermitir. Deus não vai fazer isso, gente. Não é do caráter dele invadir, ser invasivo. Quem rouba, quem invade, quem mata, é Satanás, não é ele. Algo que o próprio ser humano já autorizou. Tá? Ele não vai. Se o ser humano permitiu, ele não vai interferir, não pode. Por isso Deus permite o que você permite em sua vida. Então, Deus ele vai permitir na minha vida o que eu permitir. Eu governo a minha vida. Eu sempre falo que eu sempre uso a expressão assim, o planeta é como se fosse uma nave espacial. A gente está lá, cada um com seu volantinho. E tem um comandante superior, que é Deus, mas ele não interfere aonde eu quero ir. Ele não vai interferir. Se eu tenho o Espírito Santo em mim, eu vou consultar o Espírito Santo, ele vai me dar todas as direções. E ele vai me ensinar todas as coisas. Mas eu que vou escolher. Eu é que vou permitir. Então, quando a gente permite que uma pessoa nos ofenda, quando a gente permite que o mal cresça no nosso coração, que uma angústia cresça no nosso coração, que uma maldade, um pensamento ruim cresça em nós, o que nós estamos fazendo? Deus vai tirar? Não vai, porque nós estamos permitindo, né? O fato é que quando pecamos, a comunhão com Deus é rompida, pois o pecado nos afasta de Deus. Saímos, então, da proteção de Deus e Satanás encontra brecha para lançar os seus dardos inflamados, pois está sempre procurando a quem possa tragar. Essa parte aqui, está lá em Pedro 5,8, fala assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. A gente já falou sobre isso, mas vamos ressaltar. Essa questão aqui do pecado, da comunhão rompida, é para a pessoa que não se arrepende. Igual a Renata acabou de falar no início. A pessoa que não se arrepende, porque você viu que você errou, reconhece, não, perdão, Jesus, perdão, meu Pai. E segue a vida. Reconheça e segue. Ele já nos perdoou de todas as coisas, mas a consequência, né? A consequência está aí, não tem como a gente correr da consequência. E o que acontece? Muitas pessoas, gente, elas vão errando, e elas vão maquiando e vão escondendo aquilo, e vão escondendo, aí vai virando outra coisa, vira uma coisa horrorosa. Aí quando a pessoa perceber, Satanás toma conta da vida dela, porque ela rompeu completamente sua comunhão. Ela já não ouve mais o Espírito Santo, né? A autoridade e domínio perdidos por Adão e Eva, quando pecaram, foi restaurada por Jesus. Então, nós temos toda a autoridade e domínio, Jesus passou para nós. A doença vem através de Satanás, mas Jesus disse que os filhos de Deus têm atualmente poder e domínio sobre o poder do inimigo. Usando a nossa autoridade restaurada, nós podemos resistir aos espíritos de enfermidade e sarar todo tipo de doenças.
Aí tem um negocinho aqui no final, que fala assim, que agora é a última parte. Como andar em saúde divina? No mundo natural, há uma medicina preventiva e uma curativa. A gente sabe, a medicina preventiva é hoje a medicina germânica, a medicina integrativa, que são as que eu gosto, né? E a curativa é você ir lá no médico e tomar um monte de remédio. Podemos ver na palavra de Deus que também existe uma realidade preventiva e uma curativa. Atentemos para alguns princípios. 1. Aceite Jesus como seu Salvador, se você ainda não aceitou, não acho que é o nosso caso aqui. Apresente seu corpo como templo do Espírito Santo. 3. Seja cheio do Espírito Santo. Olha o que eu falei de orar em línguas. 4. Tema a Deus. 5. Desenvolva um relacionamento de intimidade com Deus. 6. Dê a palavra de Deus prioridade em sua vida. 7. Guarde seu coração. É dele que sai, é a fonte da vida. 8. Siga as leis naturais de saúde. Estou precisando, tá? Andei exagerando. 9. Procure discernir o corpo de Cristo. O que é discernir o corpo de Cristo? Renata? Discernir o corpo de Jesus, não o nosso. É o corpo de Você Cristo. entender que ele foi despedaçado para nos trazer saúde física. Isso aí. Isso é discernir o corpo de Jesus. Exatamente. Eu gosto que ela fala, dizendo também. E 10. Desenvolva a sua fé para a cura. Então, nós temos aqui, como é que fala? Um checklist de como andar em saúde divina. É só a gente seguir esses 10 passos aqui que vai dar certo, gente. Né? Então, nós encerramos a nossa matéria. Cristo é que cura.